atento, tem que começar o culto de hoje com uma notícia triste. Deus está decepcionadíssimo com vocês. E sabem por quê? Porque ontem eu enviei para ele o balanço da nossa igreja e ele notou que as contribuições caíram no último mês. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Bom, no último vídeo nós tivemos aí o Marsola dizendo que quem não tem casas, carros, empresas, não tem Cristo, né? Se a sua vida não vai para frente, se você não tem sucessos materiais, você não tem Cristo, tá? Você continua na miséria. Foi o que ele falou. E no vídeo de hoje, você vai ver o outro ancião Brás, né? Deve ser o terceiro ali na hierarquia de comando, o senhor Hélio Bianco. Ele vai dizer para você que a coleta faz parte da sua salvação. Vamos ouvir. A coleta também não é esmola. Eu tenho um trocadinho aqui, eu vou dar. Também não é dízimo. A coleta é santa, irmãos. A coleta faz parte da nossa salvação. Pode ser que alguém esteja estranhando isto, mas se me permitem, irmãos, a coleta faz parte da nossa salvação. Pode ser que alguém esteja estranhando isto, mas se me permitem, irmãos, a coleta é santa, irmãos. A coleta faz parte da nossa salvação. Deu aí, irmão? Ele parece um pouco irritado também, né? Isso aí é em época de pandemia, muito provavelmente a coleta deve ter diminuído. Ela diminuiu e aí então começa essa pressão psicológica. Só que o pior disso é que eles usam o seu desejo de se salvar. Ele usa a sua relação com Deus e com Cristo para colocar no meio de vocês dois, entre você e Deus, entre você e Cristo, a obrigatoriedade de você dar uma coleta, porque senão você não chega a Deus. Você não vai chegar a Cristo. Isso se chama manipulação. Ele está usando a sua fé, o seu desejo, mais a autoridade que ele tem, porque você, recebendo, acredita que ele é guiado por Deus, que quando ele está naquela tribuna, ele está falando por Deus, e você está sendo manipulado para poder pegar o seu dinheiro. E aí ele fala, não é esmola, ou seja, ele não quer que você dê pouco. A esmola, geralmente, a pessoa dá aquilo que está sobrando, tem pouquinho, ele dá. Então, ele fala, coleta não é esmola. E ele ainda dá um exemplo. Eu tenho um trocadinho aqui. O que ele está querendo dizer com isso? Eu não quero o seu trocadinho. Nós não queremos o seu trocadinho. Nós precisamos de uma boa importância. É mais ou menos, ele não fala isso, tá? Eu estou dizendo que é o que dá a entender. É o que nós observamos ali, né? E aí ele segue dizendo isso aqui. Coleta é santa. Olha o absurdo. Coleta é santa. Não seria mais fácil para vocês, Hélio Bianco e os demais anciões, para vocês que gostam de transparecer que vocês são sempre muito ponderados, né, corretos, por que você não fala para o povo, gente, a coleta é uma necessidade da igreja e é uma responsabilidade de todos nós. Por isso você deve ajudar e cooperar. Pronto. Você vai estar sendo correto, justo, do que você ficar inventando essas mentiras bíblicas, porque você não vai achar isso em lugar nenhum na Bíblia, dizendo que a coleta é necessária para
para você ser salva. E você começa chamando ela de santa. A coleta é santa. Então, ele tem que santificar isso, colocá-la num grau de santidade, né? Para pôr, então, peso sobre você. Se é santo, você tem que dar. A coleta é santa, irmãos. A coleta é santa, irmãos. E então, acrescentando a santidade da coleta, ele emenda dizendo, né? A coleta faz parte da nossa salvação. Ela faz parte. Só que depois que ele fala isso, parece que o Hélio Bianco pensa assim, puta merda, olha a merda que eu falei. Olha a besteira que eu falei. Por quê? Porque depois que ele fala, ele dá uma leve pausa, sempre olhando para baixo. Olhando para baixo, pessoal, é quando a pessoa não tem coragem de te olhar nos olhos. É porque ela sabe que o que ela está falando não é correto. Ela sabe que o que ela está falando não é certo. Por isso falta força para te olhar nos olhos. Observa no vídeo que ele está sempre olhando ali para baixo. Eu vou mostrar de novo essa parte da Bíblia onde ele percebe que falou besteira e note, a cabeça baixa. Assiste aí para você ver. A coleta faz parte da nossa salvação. Pode ser que alguém esteja estranhando isto, mas se me permitem, irmão. Você viu? Pode ser que alguém esteja estranhando, porque ele sabe que vai estranhar. Porque o que ele está falando não é correto. Correto segundo as Escrituras, a Bíblia, não é correto. E aí, quem não tem dinheiro para dar nada? E os pobres? Como é que fica, Hélio Bianco, a salvação deles? Porque se diz que faz parte da salvação, né? E fora a aberração bíblica que você criou aí, como se a morte na cruz de Jesus não fosse suficiente para que nós pudéssemos ser salvos. Porque vocês acrescentam, fora a listinha que o Marsola acrescentou, dizendo, não, você quer ser salvo? Ah, tá, então você tem que batizar aqui na congregação, aí você tem que vir nos cultos, aí você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Ele criou lá uma listinha. E agora nós temos aqui, né, a cereja do bolo da listinha da Congregação Cristã no Brasil, que é dinheiro. Para você se salvar, meu querido, lembra-se, segundo Hélio Bianco, a coleta faz parte da sua salvação. Ou seja, o que ele está querendo dizer? É uma peça da salvação. Se faltar essa peça, você terá problemas. É isso que ele está querendo dizer. Agora eu desafio o senhor Hélio Bianco e qualquer outro aí do Braz a provar isso na Bíblia. Eles estão acostumados a falar tudo e qualquer coisa sem nunca ser questionado. Só que aqui na internet, meu colega, a coisa tem outra figura, outro peso, outro nível. Porque aqui nós não engolimos qualquer bobagem que vocês falam. Simples assim. Tá? Tenho pena de quem acredita nesses homens. E eu tenho pena, né, deles estarem nesse desespero todo. E até agora não teve ninguém para falar para eles assim, gente, não precisa mentir pro povo, não precisa inventar essas aberrações bíblicas, porque isso só piora a situação. Vocês não deveriam falar pro povo com mais honestidade, com mais franqueza? Fala assim, gente, olha só, a coleta é uma necessidade da igreja, ela precisa. Por isso vocês devem cooperar. Não se esqueçam, pessoal. Tá? Então venham, coopera, por favor, se for possível, coopera, mas se for, sempre deixando claro, né? Se for possível, mas seja honesto, não engane, porque vocês tentam usar as escrituras, vocês tentam usar aí a fé das pessoas, o relacionamento delas com Deus, para colocar em xeque, e aí muitas dessas pessoas, você sabe, eles vão ajudar com medo de perder a salvação, não é porque eles querem ajudar, e a maioria dessas pessoas vão tirar do próprio sustento, eles vão tirar, porque ele tem medo de perder a salvação. Olha aí, gente, é o seguinte,
A coleta é santa e ela faz parte da salvação. Então você tem que cooperar. É praticamente esse discurso que está sendo feito. Isso é triste, porque vocês fazendo assim, vocês estão encurralando principalmente os pobres e os simples e os humildes. Agora eu pergunto, de que forma vocês têm coragem e hombridade para criticar as outras igrejas, se vocês estão fazendo exatamente igual? Usando a Bíblia, a fé das pessoas, né, o desejo delas de se salvar, usando disso para persuadi-las, tirando delas os seus trocados. Lamentável o rumo que tomou a congregação cristã no Brasil. É cada dia uma coisa pior do que a outra, e assim ela vai ladeira abaixo. Deus abençoe, meus irmãos. E as Escrituras é o caminho para Jesus Cristo. Deus abençoe e fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus. Eu lamento ter que começar o culto de hoje com uma notícia triste. Deus está decepcionadíssimo com vocês. E sabem por quê? Porque ontem eu enviei para ele o balanço da nossa igreja e ele notou que as contribuições caíram no último mês.